Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Direito no agronegócio, com o advogado Dr. Henrique Medeiros. Olá, Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante este mês estamos falando sobre o crédito rural, que é um importante instrumento de colaboração para o fortalecimento do agronegócio. Sabemos que o produtor rural muitas vezes se utiliza do crédito rural para o custeio ou financiamento da sua produção agropecuária. Acontece que em grande parte das operações envolvendo o crédito rural, as instituições financeiras exigem uma garantia real para a realização da operação. E o imóvel rural, ou seja, a fazenda do produtor, é a garantia preferida nessas operações. Para operacionalizar essa garantia, um instituto muito utilizado pelas instituições financeiras é a hipoteca. Essa garantia visa assegurar o recebimento do crédito pela instituição financeira. Dessa forma, caso o devedor, você que pegou o crédito rural, não pague o débito na data combinada, não consiga renegociar ou prorrogar o vencimento, o credor irá manejar uma ação de execução ou cobrança na justiça, pedindo que, não havendo o pagamento no prazo fixado pelo judiciário, que se determine a penhora e alienação, venda deste imóvel para quitar o saldo devedor. E é aqui que começam os principais problemas, pois ao ser levado a questão ao judiciário, o imóvel rural dado em garantia poderá ser vendido em leilão judicial para quitar o débito. Acontece que o preço de venda desse imóvel será estipulado através de avaliação judicial, que na maioria das vezes não retrata a realidade de mercado. As preocupações não param por aqui. Para realizar a venda judicial, como disse anteriormente, será feito um leilão judicial. E caso nesse leilão não existam pessoas interessadas em pagar o preço da avaliação, será determinada a realização de um segundo leilão, onde o valor de venda poderá reduzir em até 50% do valor de avaliação. Imagine que seu imóvel rural tem um valor de mercado de R$500 mil para alqueire, mas foi avaliado no processo judicial em apenas R$300 mil pelo avaliador judicial. Assim, esses R$300 mil por alqueire será o valor que será utilizado como base no primeiro leilão. Nota-se que há um prejuízo significativo por conta da avaliação menor que o preço praticado no mercado. Esse prejuízo pode aumentar ainda mais, pois caso que não existam pessoas interessadas no primeiro leilão, será determinada a realização de um segundo leilão, momento em que o imóvel poderá ser vendido por até 50% do valor de avaliação. No nosso exemplo, por R$150 mil por alqueire. Nota-se que o prejuízo ao devedor será imenso. Portanto, senhores e senhoras produtores rurais, tomem cuidado ao darem seus imóveis rurais em garantia de operações financeiras. E o mais importante, conte sempre com a assessoria de seu advogado de confiança para que ele possa explicar todas as questões envolvidas nas operações de crédito que estará assumindo naquele momento. Quais as taxas de juros podem ser aplicadas, as garantias que podem ser oferecidas, visando adequar a sua realidade de produção. E essa foi a dica de direito aplicada ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana. O meu entrevistado de hoje será Guilherme Bavia, que é engenheiro agrônomo e gerente técnico da Alltech Crop Science. E o tema da nossa entrevista será como diminuir os danos das geadas no campo. Guilherme, prazer muito grande ter você aqui novamente. Olá, Divino, o prazer é todo meu. Tenho certeza que o papo vai ser excelente, principalmente falando sobre um tema que é tão interessante como geadas, né? Esse tema realmente é importante, Guilherme. Você está aí na região de Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, né? Eu estive ano passado em Minas Gerais e vi cenas horríveis, cara. Cafezais muito queimados pelas geadas e nenhum produtor merece isso. Eu lembro que na década de 80 era muito comum a gente ver geadas aqui no Centro-Oeste. Depois a gente ficou um bom tempo sem ter esse fenômeno. O que está acontecendo que as temperaturas caíram tanto, principalmente nos últimos 2 anos, Guilherme?
De fato, Divino, a gente teve alguns problemas, principalmente no ano passado, né? Alguns problemas bem graves que afetaram bastante os produtores, e isso está muito relacionado à sensibilidade das culturas, né? Algumas culturas elas acabam sendo mais sensíveis, outras menos, mas também pelos eventos climáticos que a gente tem e que favorecem esse clima. Por isso que é muito interessante que a gente sempre esteja atento a esses riscos, para que a gente saiba como mitigar isso e que o produtor perca o mínimo possível com esse tipo de evento, que quando atinge, né, a destruição ela acaba sendo bem severa e afetando não só a produtividade, né, mas principalmente o bolso do produtor rural. Guilherme, eu gostaria que você trouxesse uma definição da palavra geada e como é que ela se forma. Legal, Divina. A geada é algo comum, é um fenômeno atmosférico comum que acontece em baixas temperaturas, né? É importante a gente diferenciar, eu acho isso bem legal, diferenciar neve de geada, né? A neve, ela é formada nas nuvens em grandes altitudes, né? Quando a gente tem o vapor da água se transformando em cristais de gelo e depois a gente tem a precipitação. Essa é a neve. Enquanto que a geada, ela tem a sua formação no solo. Ou seja, a gente tem temperaturas ali abaixo de zero e aquele vapor da água, ele se congela, ele se transforma em cristais de gelo, né? Então, obviamente, esse é o fenômeno da geada e ele pode provocar a morte dos tecidos vegetais, porque a partir do momento que você tem o congelamento da seiva, do líquido interno da folha, né? Você acaba tendo a morte dos tecidos vegetais, a morte das células e, consequentemente, você tem aquele sintoma de necrose, né? Aquele sintoma de queima que a gente visualiza no campo. Então, a geada, ela nada mais do que isso, temperaturas baixas, que o vapor da água se transforma em cristais de gelo e pode, então, afetar, congelar o tecido vegetal, levando a planta à morte. Essa necrose é mais ou menos o que a gente vê nas pastagens, por exemplo, na época da geada. Perfeito, perfeito, Divino. A gente chama de queimada, né? Interessante, mas não é uma queimada, né? O sintoma é parecido com a queimada. Mas o que acontece é que, como a gente tem o congelamento do líquido intracelular, né? O líquido ali dentro da planta ele se congela e forma os cristais de gelo. Esses cristais de gelo eles perfuram as células e o congelamento, quando você tem um fenômeno da geada, o congelamento ele é muito lento, a queda da temperatura é muito lenta até formar esses cristais de gelo, que eles afetam a membrana, a célula, furam, e depois quando você tem o aumento da temperatura, esses cristais eles se transformam em água de novo e rompem as células. Então ali a gente tem a morte celular, por isso a gente vê aquele sintoma de necrose no campo, sintoma de queima, né? Todas as geadas são iguais ou existem tipos de geada diferentes? Bacana, bacana, Divina. Existem tipos de geada diferentes. Elas são classificadas conforme seus aspectos, né? A gente pode colocar 3 tipos de geada. A gente tem a geada radiativa. A geada radiativa acontece quando o céu está limpo, sem nuvens, sem a presença de ventos. Então, a superfície ela perde muita energia para a atmosfera, né? Tendo congelamento, o vapor da água se transforma em cristais de gelo. Mas é interessante a gente colocar o seguinte: quando a gente tem baixa umidade relativa do ar, o que acontece é a geada branca que a gente chama. A geada radiativa, ela pode ser branca ou ela pode ser negra. A geada branca acontece quando a gente tem umidade relativa do ar e em cima do tecido vegetal, em cima das folhas, se forma aquela pequena crosta de gelo, né? Essa é a geada branca. Imagina que aquilo é como se fosse um iglu. Acaba sendo uma proteção para a planta. Então ela é menos severa. O iglu por fora, né? Ele é feito de gelo, só que ele consegue preservar a parte interna. Agora, quando a gente tem a geada negra, acontece porque a gente tem baixa umidade relativa do ar. E aí o que congela é o líquido intracelular. E acontece o que a gente disse anteriormente, né? Que é o extravasamento celular e, de fato, a morte celular. Quando as células morrem, não tem como mais a gente recuperar essa planta. Essa é a geada radiativa e suas derivações. Depois a gente tem a geada advectiva, que ela é provocada por ventos constantes e frios. Aí o sintoma dela, né, o dano dela é muito mais mecânico, né, Divino? A gente vê o dano acontecendo na face da planta que está exposta a esse vento. Lógico que também pode ter o congelamento dos tecidos e muitas vezes ela é confundida com a geada negra. Mas como tem para todos os gostos, a gente tem a geada mista também, quando a advectiva e a radiativa acontecem de forma conjunta. Guilherme, quais são as culturas mais sensíveis ao frio?
Legal, Divino. De fato, existem culturas mais sensíveis ao frio, né? As plantas C4, em sua maioria, são culturas mais sensíveis, que é cana, milho, outras. Acontece, Divino, que as plantas, imagina que é como se elas tivessem uma pele, né? A gente chama isso de epiderme. Ela pode ter uma espessura maior ou uma espessura menor. Então, plantas de espessura menor acabam sendo mais sensíveis ao frio. É o caso do café, é o caso do milho, é o caso da cana, é o caso do feijão. Imagina que é aquele menino, né, que quando a mãe avisou que ia ter o frio, ele colocou só uma blusinha fraca, né, de lã, e vai acabar passando mais frio que os demais. Então, de fato, por causa dessa questão morfológica, né, da espessura da epiderme, algumas plantas são mais suscetíveis e outras plantas são mais tolerantes ao frio. E como é que a geada impacta o setor agrícola, Guilherme? Legal, Divino. Assim, né, os estresses abióticos, de forma geral, né, eles impactam muito o potencial produtivo da lavoura. Os estresses abióticos que eu falo são aqueles que não são causados por um organismo vivo, seja um vírus, seja um fungo, seja uma bactéria, seja um nematóide, né? Os estresses abióticos, eles são muitas vezes causados por mudanças climáticas, adversidades climáticas, entre elas altas e baixas temperaturas, onde a gente está colocando a geada, inundações, déficit hídrico, salinidade de solo. Por exemplo, em ambientes tropicais, a geada acaba não sendo o principal estresse abiótico, né? Os nossos principais estresses abióticos aqui, a gente pode enumerar 3, é a seca, a salinidade do solo e as altas temperaturas. Mas eu diria que mais do que impactar o potencial produtivo e a rentabilidade do produtor, a geada ela também tem um impacto socioeconômico, um impacto na sociedade muito forte. A gente pode pegar um exemplo histórico para citar isso, que é a geada negra de 1975 no Paraná. Eu não lembro bem, porque eu não era nascido nessa época, mas eu lembro muito bem do meu avô falando que ele viveu isso, ele era produtor. E assim, eu lembro até do dia exato, porque ele sempre contava essa história, dia 16 de junho de 1975. E houve uma dizimação, né? Aliás, todos os pés de café da região foram dizimados. Segundo meu avô, na manhã seguinte à geada, toda a lavoura já tinha sido dizimada. E a gente vê uma mudança histórica daquela região do norte do Paraná. Houve um êxodo rural aproximado a 500 mil pessoas. 500 mil pessoas saíram do campo naquela época e migraram para outras regiões. Você pode ver dados históricos que na década de 70 e 80, no norte do Paraná, somente a cidade de Maringá e de Londrina crescem. As outras cidades interioranas não crescem. E existe esse êxodo rural enorme. E é importante também lembrar, né, assim, é importante observar os fatores positivos também que isso nos traz, né? Houve uma diversificação agrícola muito grande a partir disso, e o Paraná se torna um expoente em grãos, na questão do milho, trigo, soja, e também acaba forçando uma industrialização, né, Divine? E a prestação de serviços na cidade acaba crescendo. Guilherme, nós falamos aí que nos últimos 2 anos, principalmente, tivemos aí uma série de geadas. E qual é o cenário atual desse fenômeno em âmbito nacional? Legal, Divino. A gente teve alguns eventos isolados no mês passado, né, principalmente em lavouras de café e milho no estado do Paraná. Algumas lavouras de cana e hortifruti também foram atingidas no estado de São Paulo, mas isso foi muito pontual. Ainda existem algumas previsões, mas bem pontual para o Rio Grande do Sul. Hoje aqui na nossa região, né, no sudoeste goiano, a gente não tem previsões de geada. A gente tem muito mais previsões, alertas, né, de baixa umidade relativa do ar e, consequentemente, aumento dos riscos de queimadas, né? Essa é a nossa situação, vamos colocar assim, nosso estresse abiótico real e mais palpável nesse momento. A gente poderia dizer, então, que esse risco de incêndios ele é muito mais preocupante hoje do que o risco de geada? Com certeza, Divino. Para a nossa região, sem dúvidas. Já para o sul do Brasil, né? O sul do Brasil já pode sofrer ainda com geadas durante essa safra.
Mas para a gente, né, a gente teve uma segunda safra de milho bem afetada, né, pelo déficit hídrico. Não vamos ter uma quebra de safra, né, mas também não vai ser uma safra recorde. Entretanto, a gente foi afetado pela baixa umidade relativa do ar, pelo déficit hídrico e, consequentemente, agora os alertas são para esse foco de queimadas, né? Ano passado nós tivemos todos os problemas juntos, né? Nós tivemos o déficit hídrico, tivemos muitas queimadas e tivemos as geadas ainda, né? Exato. Ano passado foi um ano bem complicado, né? Mas esse ano a gente vê uma melhora bastante significativa e, pelo que eu tenho lido, Divino, as previsões elas são bem otimistas para as próximas safras. Você acredita então que os problemas nesse momento podem ser outros? Acredito que sim. Para nossa região, sim. Tá. A não ser que algo nos pegue de surpresa, né? Como foi em algumas regiões no ano passado, mas não acredito que seja o caso. O que poderia ser essa surpresa, Guilherme? A surpresa é o déficit hídrico alongado, né, Divino, para a nossa região, ou se não, de fato, o acontecimento de geadas no sul do Brasil, como está previsto. Mas assim, a gente tem uma instituição muito renomada, né, que é o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, que nos fornece dados muito seguros e também riscos, alertas sobre possíveis geadas ou possíveis adversidades climáticas que possam vir a afetar a lavoura. Então, sinceramente, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho lido, eu acredito que a gente não vai ter nenhuma surpresa no decorrer dessa safra e também na entre-safra. Lógico que o ser humano ele sempre precisa de colocar a culpa em alguém, né? Eu tenho um filho que ele brinca dizendo o seguinte: a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. E a gente fala muito do Laninha, do El Niño, e esse ano tem se falado no Laninha. Esses fenômenos do déficit hídrico e até mesmo das baixas temperaturas têm a ver com Laninha? Divino, eu não sou um especialista em meteorologia, mas pelo que eu tenho acompanhado, sim, isso tem tudo a ver, né? Tanto o Laninha quanto o El Niño, ele tem essa capacidade de afetar o clima e ocasionar mudanças climáticas que, consequentemente, vão afetar as nossas lavouras, né? Então, por isso, mais uma vez, é sempre importante que a gente esteja atento às previsões climáticas, né? Porque daí é melhor a gente sempre prevenir do que remediar. Então, se a gente consegue ter uma base, uma ideia, um modelo de simulação sobre o que vai acontecer ou sobre os riscos climáticos daquela região, a gente pode, então, antecipar esse problema e adotar estratégias que nos ajudem a aumentar o potencial produtivo da nossa lavoura e não sofrer com isso, né? Onde seria a melhor fonte que o produtor poderia buscar essas informações, mas informações seguras mesmo, que ele sabe que ali ele vai ter realmente a informação correta que ele precisa e se existe como antecipar essas informações aos fatos? Legal, Divino. O INMET, como eu disse, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje é o nosso instituto mais renomado no sentido de previsões, né, de riscos de alerta. E isso é sempre, quando existe algum risco, né, isso é sempre muito divulgado, né, Divino? Isso está em todos os meios de comunicação. Então, o produtor que ele é antenado ali a região que ele está inserido, né, seja pela televisão, pelo rádio, pelo YouTube, ou acessando o site do INMET, ele vai ter noção, ele vai entender quais são os riscos, quais são as previsões para a região que ele está. E hoje existem modelos de simulações de riscos climáticos, né? Hoje, então, existe uma área dentro da agricultura que ela é baseada em dados históricos dos últimos anos e que conseguem criar modelos de simulação de riscos climáticos para determinadas culturas. Esse é um tipo de estudo que deve crescer cada vez mais para que a gente seja cada vez mais assertivo, né? Para que a gente utilize a história a nosso favor, né, Divino? Na maioria das vezes, os ciclos eles se repetem. Então, se a gente consegue, de alguma forma, mapear isso, simular isso, a gente acaba antecipando diversos problemas que a gente pode ter no local. Quando você fala que os ciclos se repetem, existe mais ou menos uma época, uma janela em que esses ciclos se repetem? Por exemplo, a cada 5 anos, a cada 10 anos, a cada 15 anos, ou não? Isso é aleatório? Divino, eu particularmente... Isso é uma grande discussão dentro da academia, né? Às vezes eu assisto algumas palestras relacionadas ao tema, alguns pesquisadores defendem isso, outros não defendem. Como eu não sou um grande especialista no tema, eu acho que é justo eu ficar em cima
em cima do muro. Mas, assim, pela experiência dos mais velhos, assim, pelo que eu tenho acompanhado também, existe sim uma repetição do ciclo, mas também existem bastante informações relevantes sobre as atuais mudanças climáticas, né? Então, acho que é interessante a gente ficar atento, mas mais atento ainda à nossa região, né? Porque acho que quando a gente consegue ter alguma previsibilidade do que vai acontecer na nossa região, a gente consegue agir localmente e ter mais sucesso naquela nossa ação. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, quando eu fazia o colégio agrícola, quando tinha geada, e naquela época era muito comum ter geada, a gente sempre tinha algumas estratégias. No caso da horta do colégio agrícola, a gente fazia a disciplina de olericultura, né? E quando tinha geada, quando estava muito frio, eu lembro que a gente tinha que jogar água nas plantas e tinha algumas estratégias, algumas coisas lá que a gente poderia fazer. Quais estratégias os produtores podem adotar para reduzir esses riscos provocados pela geada? Isso é importante, Vini, isso é muito importante. Eu acho que é legal começar falando que o ambiente ele é soberano, sabe? Existem estratégias, existem formas de mitigar os danos causados pela geada, mas é importante sempre ressaltar que o ambiente ele é soberano. Então vai depender muito da intensidade desse frio. Se for um frio extremamente intenso, poucas ações a gente vai poder tomar, né? Mas sim, existem alguns métodos, a gente pode classificar isso em ativo e passivo. Existem alguns métodos ativos que eles acabam sendo mais onerosos. Eu acho que o principal ponto, né, é a gente, igual a gente já conversou, né, é a gente ter alguma previsibilidade disso. Então a gente pode escolher o local, pode escolher a região, através de sistemas de simulação, através de sistemas de previsão, escolher uma variedade que é mais tolerante ao frio. Isso acaba sendo um método, vamos colocar assim, mais passivo, né? Agora a gente tem os ativos, que eles são mais onerosos, como, por exemplo, uma nebulização, que é como se você simulasse uma neblina para que o solo perdesse menos energia para a atmosfera. A gente também tem a irrigação por aspersão, igual você colocou, né? Horas antes da geada, o produtor liga a irrigação, exatamente, Divino, para a gente ter uma maior umidade relativa do ar. A gente falou disso no começo, né? A gente tem uma maior umidade relativa do ar e isso faz com que o vapor da água ali, né, ele se congele na superfície da folha e forme aquele exemplo de iglu que a gente citou, né? Preservando o interior da planta. Consequentemente, a gente não tem o congelamento do líquido celular. E outros tipos também de métodos ativos são ventiladores, fumigadores, aquecedores, mas isso para nossa região não é nada viável, né? Porque a gente trabalha com áreas enormes, grandes, então é muito difícil alguém colocar algum tipo de fumigador, ventilador ou algo do tipo. A gente tem outros métodos passivos e eu gosto muito de sempre relembrar do equilíbrio nutricional. Quando uma planta está equilibrada nutricionalmente, ela acaba sendo mais tolerante a qualquer estresse que venha a atingir ela. E óbvio, né, alguns métodos culturais também. Quando a gente tem um sistema bem estabelecido, por isso a construção do ambiente de produção é tão importante. A partir do momento que você tem um equilíbrio físico, químico, biológico do solo, você construiu raiz bem, você tem um equilíbrio nutricional, essa planta ela está mais prevenida, ela está mais forte. Então ela vai ser mais tolerante e ela vai conseguir ser mais resiliente. Ou seja, sofrer um estresse e voltar à atividade normal dela o mais rápido possível. Então esses são os principais métodos que os produtores podem encontrar. O que eu mais tenho visto é a irrigação por aspersão e, lógico, os métodos passivos, né? Escolher local, região, variedades, equilíbrio nutricional e construir o ambiente de produção. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Você tocou num ponto, Guilherme, ainda há pouco, que eu achei bem interessante, a questão nutricional da planta. Isso envolve tudo, né, Guilherme? Tanto as pragas, as doenças, a questão do estresse hídrico. Se a planta está bem nutrida, ela consegue ser bem mais forte e resistir muito mais a esses problemas, né?
Sem dúvida, Divino, sem dúvida. Eu gosto muito de colocar o ponto do açúcar na planta, né? O açúcar é a moeda de troca da planta. Então, uma planta, quando ela está bem equilibrada nutricionalmente, bem equilibrada hormonalmente, consequentemente, ela acaba sendo mais tolerante aos estresses e ela fotossintetiza mais, né? A partir do momento, Divino, que ela fotossintetiza mais, que ela está mais ativa biologicamente, né? Acontece que a gente tem uma maior produção de fotoassimilados, uma maior produção de açúcar. E daí veja bem como a gente pode relacionar isso com a geada e até mesmo com outros estresses. O pessoal já deve ter feito esse ensaio, esse experimento no ensino fundamental, que é quando você pega 2 copinhos de água, né? Quando você pega 2 copinhos de água, e em um copinho de água você coloca açúcar. E leva os 2 copinhos até o congelador. Você vai ver que o copinho sem açúcar, ele vai congelar primeiro do que o copinho que estava com açúcar. Porque o ponto de congelamento, quando você colocou água, mais alguma coisa ali junto da água, o ponto de congelamento abaixou. Então, essa água não está mais congelando a 0 graus, mas sim a -1, -2 ou algo desse tipo. Então, é importante lembrar que a planta, né, a seiva da planta não é só formada por água, mas é formada por água mais solutos, água mais açúcares, né? Então, para você ter o congelamento do material interno, você precisa de temperaturas inferiores a 0. E se você tem uma planta bem equilibrada e que ela está trabalhando, está com o metabolismo dela acelerado, trabalhando bem do ponto de vista fisiológico, ela pode acumular mais açúcar. E a partir do momento que ela acumula mais açúcar, o ponto de congelamento diminui. Então, ao invés dela congelar, por exemplo, a -1, agora ela vai congelar a -1,5. Ou seja, você ganha um ponto extra nessa batalha contra a geada. E, além disso, né, os nutrientes são de extrema importância. O equilíbrio nutricional ele é muito importante porque, por exemplo, vamos supor que você tenha cálcio e potássio em excesso. Isso vai acabar prejudicando a absorção de magnésio. E magnésio é um nutriente-chave para a translocação de açúcar na planta. E, consequentemente, você não tendo essa translocação de açúcares na planta, você acaba, então, tendo uma planta mais suscetível. Por isso, o equilíbrio nutricional e o foco no trabalho metabólico dessa planta, no trabalho fisiológico, para que ela produza mais açúcar, é tão importante. Todo excesso é ruim, né? Todo excesso é ruim, sem dúvida, Divino. E a pesquisa, Guilherme? O que ela tem conseguido fazer, ela tem conseguido avançar para ajudar o produtor nesses casos que acabam acontecendo e que pegam ele de surpresa? Legal, Divino. Tem sim. A gente tem visto muitas pesquisas. Isso tem sido um dos pontos mais interessantes dessa última década, né? Que é o aumento de pesquisas com estresse abiótico, o melhoramento genético se voltando para isso também, né? Porque, assim, de fato, o estresse abiótico é algo de muito difícil controle, né, Divino? Não é igual uma praga, uma doença, né? O estresse abiótico acaba sendo algo quase inevitável, visto que, como eu disse anteriormente, o ambiente ele é soberano. Então, na pesquisa, a gente tem algumas linhas, né? E essas linhas podem ir estudando segmentos específicos. Por exemplo, a gente tem a linha da simulação de riscos climáticos, que a gente falou anteriormente. Então, tem um pessoal focado em construir modelos de simulação para determinadas regiões, para determinadas culturas, porque a cultura ela pode ser mais sensível nesse estágio ou naquele outro estágio. Então, o pessoal criando modelos de simulação, né, acaba favorecendo o produtor, que no futuro, quem sabe, isso pode virar um aplicativo, o produtor pode consultar isso, entender qual a melhor época para ele plantar, se ele vai ter risco se ele plantar naquela época, depois qual a melhor variedade para ele plantar e assim por diante. E lógico, a gente também tem a parte morfofisiológica, vamos colocar assim, né? Como a gente falou anteriormente, algumas plantas são mais suscetíveis. Então, parte da pesquisa, entender quais dessas plantas são mais suscetíveis e por que elas são mais suscetíveis e como que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para melhorá-las, para deixá-la mais tolerante a esses estresses, né? E daí, óbvio, a gente pode ir simulando várias formas de ensaio. A gente pode conduzir isso a nível de campo, em locais que a geada acontece regularmente. A gente também pode simular isso em câmeras de crescimento e aí vendo quais são as principais tecnologias que atuam sobre esse estresse. Se, por exemplo, determinado nutriente interfere no metabolismo da planta e favorece essa planta a passar por esse período de estresse, se determinada substância orgânica também ajuda e assim por diante. Hoje, na empresa, na área de pesquisa, a gente tem focado muito nessa última parte, em descobrir soluções, em utilizar soluções em momentos específicos
para que a gente ajude a planta a passar por esse momento, fazendo com que ela tenha um menor gasto energético e, consequentemente, ela perca menos potencial produtivo. Bom, a empresa que você trabalha é a Altec Crop Science. Ela, de alguma forma, ela pode ajudar o produtor nesse desafio? Isso, Divino, exatamente, a Altec. E sim, a gente tem alguns trabalhos relacionados com o tema, e como eu falei anteriormente, né, uma das formas é a gente diminuir o ponto de congelamento da seiva, né, o ponto de congelamento do líquido interno ali na folha. E a gente pode fazer isso aplicando substâncias, aplicando soluções, e a gente trabalha com soluções naturais, que aumentem a capacidade fisiológica dessa planta, aumentem a capacidade de realizar fotossíntese. E a partir disso, a gente acaba tendo uma maior produção de açúcar e, consequentemente, a gente acaba tendo uma planta mais ativa e diminuindo o ponto de congelamento. E talvez, a depender, obviamente, da intensidade dessa geada, a gente pode passar por ela com menos danos. A gente também trabalha muito a questão nutricional, Divino, com nutrientes complexados por esses aminoácidos, né? Então, trabalhando com nutrientes que são de extrema importância, como o boro, por exemplo. Quando a planta, para transportar o boro, ela produz diversos açúcares, né? Então, acaba sendo uma estratégia. O cálcio, por exemplo, é responsável pela plasticidade da membrana plasmática, né? Pelo enrijecimento dela também. Então, acaba tendo uma membrana, vamos colocar assim, mais tolerante a esse período de geada. O potássio, o magnésio, nessa translocação de açúcares pela planta. Então, assim, a gente trabalha principalmente a parte nutricional e a parte fisiológica, Divino, tentando fornecer nutrientes que sejam necessários para essa fase e também algumas substâncias orgânicas que ajudem a planta a produzir mais açúcar e assim diminuir o ponto de congelamento. Guilherme, foi um show de informação que você trouxe aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer receber você. Legal, Divino. Eu que agradeço. E como mensagem final, eu acho que para a gente passar por esses estresses, é interessante que a gente, mais uma vez, construa o ambiente de produção. A gente tenha ferramentas dentro da fazenda para mitigar isso, quando isso nos pegar de surpresa, vamos colocar assim, né? Mas é interessante que a gente construa o ambiente de produção para que o sistema em si seja mais resiliente, mais tolerante e passe por esses estresses com menos perda e afetando o produtor da menor forma possível. Grande abraço, Guilherme. E fico à disposição. Grande abraço, até mais. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.